Caros amigos, boa noite. Hoje nós falaremos sobre um tema que entendemos de certa urgência, porque trata da atuação nefasta do atual presidente da República, quando prega a desobediência às recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, das entidades científicas, e coloca em risco milhões de brasileiros, inclusive atuando de forma indevida, através de decretos, de medidas provisórias, enfim, e muito mais, fazendo a conclamação para que as populações sigam para as ruas e colocando em risco, então, portanto, milhões de brasileiros com a sua condução, na minha visão, criminosa. Como é, então, que a gente deveria agir? Veja, nós temos hoje 2 procedimentos de afastamento, fora a questão da interdição, que deveria ser analisada posteriormente, que a gente pode analisar depois com mais calma. Mas vamos imaginar o impeachment, que depois a gente pode tratar, e agora eu gostaria de falar sobre os crimes comuns. O impeachment se aplica para os crimes de responsabilidade e demanda aquele tempo que nós já conhecemos recentemente, em 2016, quando foi afastada a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o impedimento, através de um processo mais longo que nós vivemos recentemente, em 2016, talvez não fosse aplicável para esse caso, porque nós precisamos com urgência afastar essa pessoa da presidência. Então, nesse sentido, eu penso que é aplicável o artigo 86 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 1º, que trata dos crimes comuns. Então, como se daria a coisa para a gente ter essa noção? O fato de eu fazer essa exposição agora é porque, primeiro, que eu tenho essa preocupação pessoal, e segundo, porque muitos colegas, muitos amigos nas redes sociais têm me perguntado a respeito. Então, eu penso que se aplica o artigo 86 da Constituição Federal. Então, deveria acontecer da seguinte forma, para a gente imaginar a coisa de uma maneira um pouco didática. O Congresso Nacional deveria autorizar uma acusação feita ao presidente, autorizar que essa acusação fosse processada, e essa acusação deveria ser, então, encaminhada pelo Procurador-Geral da República, que hoje é o senhor Augusto Aras. Bom, então o Congresso tem que autorizar, o Procurador-Geral da República oferece a denúncia, e a denúncia recebida pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente deve ser suspenso das suas funções imediatamente. Então é esse o processo, que pode ser abreviado dependendo da vontade política do Congresso e depende da vontade política do Supremo Tribunal Federal. Se assim houver conjuntamente uma vontade política desses 2 poderes, pode haver um afastamento muito rápido do presidente da República, que está atualmente, hoje mesmo, domingo, dia 29, saiu às ruas cometendo novos crimes, especialmente o artigo 132 do Código Penal. Então, veja, nesse quadro, eu imagino, em que o Procurador-Geral da República apresenta a denúncia, oferece e o Supremo recebe, autorizado pelo Congresso Nacional, basta então apenas um ajuste político entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, para que o afastamento ocorra, sem a necessidade da gente esperar aquele longo tempo que o sistema de impeachment geralmente tem e é necessário, aquele prazo de 180 dias, etc. e tal. Então, essa é a minha sugestão, utilizar o artigo 86 da Constituição. Agora vem a primeira pergunta, aliás, uma pergunta básica, que é se o procurador, como até agora não agiu, continuar nessa inércia. O que eu entendo que deve acontecer? Deve acontecer
um oferecimento de denúncia de forma subsidiária, através de outros órgãos do Ministério Público Federal, ou até, em última análise, entidades civis de representação como OAB, como ABI, mas principalmente a OAB, que, na minha visão, deveriam atuar de forma subsidiária em razão da inércia do Procurador-Geral da República. Pode ser uma novidade em relação ao quadro que deveria funcionar, que seria o procurador oferecendo a denúncia, mas eu penso que no quadro crítico que nós vivemos, talvez fosse uma saída institucional importante para que nós pudéssemos afastar esse senhor que tem provocado tanto ódio, tem provocado tanta desgraça ao nosso país. Essa é a minha visão, esse é o meu pensamento, claro que é aberto a críticas, etc., mas nós precisamos encontrar formas alternativas para a gente conseguir afastar esse senhor e os perigos que ele oferece à população brasileira. Um grande abraço e uma boa noite.